E começamos. É o seguinte, ó, para alguns deputados a justiça é só uma palavra que está em desuso mesmo, né? Mas o Centrão busca estratégias para revogar a prisão de Chiquinho Brazão, apontado como mandante do homicídio que vitimou aí Marielle Franco e Anderson Gomes. Sim, cara, pense em um absurdo. No Brasil temos precedente. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Bem, e para falar sobre isso, estarei aqui com Daiane Oliveira. Salve, Dai, tudo certo? Salve, tudo certinho. Mas é um absurdo pensar que o Brazão ele pode ficar livre por uma articulação aí do Centrão, né? Nossa, uma articulação partidária desse jeito, a gente não dá para entender. Explica pra gente aí, Dai. Pois é. O que é que está acontecendo nesse momento? O Brazão, por ele ter a imunidade parlamentar, é preciso que o próprio Congresso faça uma votação para que a prisão preventiva dele seja mantida ou para que ele seja solto. Essa votação ela já deveria ter acontecido, mas por causa da Semana Santa ali teve um esvaziamento na Câmara, então não aconteceu ainda. O Brazão, para quem não lembra, o Chiquinho e o Domingos, os irmãos Brazão, são acusados na delação do Lessa de serem mandantes do crime que vitimou a Marielle Franco e também Anderson Gomes. Não é qualquer acidente, é um assassinato, a gente está falando de homicídio, é uma acusação extremamente séria e a Polícia Federal solicitou ali, depois da delação do Lessa, essa prisão dos Brazão, né, dos irmãos. Nesse caso, o Chiquinho Brazão ele já foi expulso do União Brasil, ele não tem mais partido no momento, mas o que está apontando, né, do Centrão ali das articulações é o seguinte, se o Chiquinho ele for preso, abre precedente para que outros deputados também sejam presos de forma preventiva. E é extremamente perigoso, né, para aqueles que não agem completamente de acordo com a legislação brasileira, e infelizmente sabemos que são muitos, né? Nossa, e o Centrão é lotado deles todos, né? Então aquele balcão de negócios do Centrão, né, na verdade ali é a grande arapuca da corrupção, eles devem cair toda hora, então eu imagino qual que deve ser o medo deles, né? Pois é, e para isso eles precisam, né, para que o Chiquinho ele seja mantido preso de forma preventiva, ele precisa de uma maioria absoluta de votos. Isso seria cerca de, não seria não, isso é 257 votos. Então assim, é uma maioria e é necessário fazer alguns acordos sim com o Centrão para conseguir essa maioria, porque só a esquerda não tem essa quantidade de cadeiras. Aí essa questão, né? Então já teve algumas reuniões ali com Arthur Lira, já tem algumas conversas ali, possivelmente amanhã vai para a votação a questão do Brazão, e existe uma pressão para que ele seja, não absolvido da culpa, mas seja liberado da prisão ali preventiva, né, tenha a sua prisão revertida. Já começo dizendo que não tem, na minha cabeça, como isso ser concebível e ser aceito, né? Acreditamos que vai haver uma pressão popular e também já tem uma articulação dos líderes da esquerda para que isso não venha a acontecer. Mas a gente está no Brasil e a gente sabe que nada é impossível por aqui, né? Tem essa questão também. O roteirista aqui, ele tá maluco e ele não para de trabalhar, ele não para de escrever. Isso. E a gente tá dentro desse subconsciente dele aí que tá levando a gente para uns lugares sombrios. Vamos lá. Exatamente. A gente tem no primeiro corte só um apunhado mesmo da informação, né? Que que é sobre a cassação do Brazão, que já deveria ter acontecido mais uma vez, lembrando, né? Cassação não, desculpe. A prisão aconteceu, a votação já deveria ter acontecido, mas o PSOL também solicitou a cassação do Brazão, que deve demorar aí cerca de 3 meses para acontecer, porque tem todos os ritos burocráticos para acontecer essa cassação. E aí também a gente fala um pouquinho sobre, né, essa questão legal também da cassação do Brasil. Vamos lá, vamos pro vídeo então, tá na tela. Então, hoje o Conselho de Ética aqui da Câmara recebeu, né, a representação do PSOL pedindo a cassação do Chiquinho Brazão, né, que é acusado aí, né, de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle. E só que esse processo, né, a abertura desse processo só deve acontecer na segunda semana de abril. Isso porque semana que vem vai ser uma semana esvaziada aqui na Câmara, né, por conta da janela partidária, os deputados estarão fora e não haverá nenhum trabalho, né? Com a abertura desse processo, o presidente do Conselho, o Lomanto Júnior, ele vai escolher um relator, que não pode ser nenhum deputado do PSOL, né, por ser autor da ação, né? E aí esse relator, ele precisa
apresentar um relatório preliminar dizendo se esse processo deve seguir adiante ou se deve ser arquivado, e aí depois, se o conselho optar por seguir adiante, aí começa uma nova fase, né, de apreciação, de coleta de informações, para embasar o relatório final. É importante a gente sublinhar aqui, Diego, que esse processo, a abertura dele começa na segunda semana de abril, mas o prazo mínimo para terminar é de 3 meses. Então, assim, tem um prazo aí bastante extenso, né? Esse processo não vai terminar em abril, não vai ser uma coisa rápida. Feito o relatório final, também vai ter que ser apreciado pelo Conselho de Ética e qualquer que seja a decisão precisa ser chancelada pelo plenário da Casa, né? Lembrando que a Casa também, a partir da segunda semana de abril, deve voltar a analisar o pedido de a prisão, né, do deputado Chiquinho Brazão, né, pedida aí pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que está aqui em suspenso. Ontem a CCJ começou a análise dessa prisão, mas aí houve um pedido de vista de um deputado do Novo, e aí está em suspenso, só volta agora na segunda semana de abril. Bem, tá aí. Então, a atividade parlamentar e sua agenda aí, né, deixando para depois essa decisão aí que pode caçar e manter a prisão preventiva do Brazão, né? Isso. E a gente já tem também algumas informações que a defesa do Brazão informa para a CCJ, né, que a prisão dele é ilegal, defende a soltura, e a gente vai só contextualizar. Eu acho importante a gente reforçar mais uma vez que o Brazão, ele está está na prisão, ele está nesse processo envolvido na morte da Marielle Franco, segundo o Lessa. É uma delação, mas com informações que a Polícia Federal coletou. Uhum. Então, vale a gente informar que ele não chutou uma pedra, ele não caiu de paraquedas nesse processo. A Comissão de Constituição e Justiça, ela averigua, né, ela vai fazer uma análise sobre a legalidade e as questões, mas a defesa do Chiquinho informa que é ilegal a prisão do Chiquinho Brazão. Então, assim, a gente não entende bem esse contexto da defesa, mas é isso, os advogados estão aí para fazer o seu papel. Cabe agora à própria sociedade se mobilizar, que eu acho também um ponto muito importante, se mobilizar ali para fortalecer e para cobrar também no seu próprio estado aquele deputado ali que tende a querer votar a favor da soltura do Chiquinho e dizer assim, olha, por que é que você está fazendo isso, amigo? Essas pressões populares são necessárias em alguns momentos, e eu acho que acredito nesse momento é muito importante, porque, querendo ou não, a gente precisa do Centrão para fazer essas aprovações, e o Centrão está querendo livrar os seus deputados de um precedente sobre essas questões. Mas a gente também tem uma outra coisa, a gente tem um outro vídeo do Brazão falando uma coisa, que ele era amigo, né, que ele não tinha nada contra a Marielle, e eu acho muito legal também a gente lembrar quem conhece a trajetória do Brazão sabe que ele era totalmente contrário a direitos humanos, à questão de defesa da terra, ele tem ali uma ligação com policiais que cometem condutas irregulares, para não chamar de miliciano, né? Mas aí o Brazão, não vamos chamar de miliciano, não. Mas aí o Brazão diz o quê? Não, mas eu não tinha nada contra a Marielle, a gente nunca teve nenhuma rivalidade ali, nada do tipo. É bom lembrar quem é o Brazão. Vamos lá, tá na tela ele mesmo falando dele mesmo. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar melhor. Aí, vamos lá. Só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Parece que cresce um ódio nas pessoas buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar, na verdade, o resultado da CPI das milícias. A vergonha está acontecendo nesse parlamento, que decide não se posicionar sobre um dos maiores crimes da democracia brasileira desde o pós-ditadura. É uma vergonha que esse parlamento adie a decisão de manter a prisão daquele que matou Marielle Anderson com tantos tiros que nós, amigos, familiares, nem sequer pudemos olhar e se despedir de Marielle no caixão, porque teve que ser de caixão fechado. A gente vê um cara desse falando assim, a gente não consegue entender, a gente não consegue assimilar o nível de cinismo, né?
vai para outros níveis, né, de cinismo, falando algo como esse, assim, né? Vale a pena de ressaltar que a delação, ela não é como uma testemunha, né, que chega ali e fala o que viu e tudo mais. A delação, para conseguir o benefício, a pessoa dá informações, as informações são corroboradas com outras evidências aí que tenham sido, né, eventualmente encontradas durante a instrução ali do inquérito policial, e aí sim essa delação é validada, né? Não foi algo que foi tirado da cartola, do chapéu ali do Lessa, incriminando o Brazão. Mas você vê a pessoa, né, fazendo isso assim ao vivo, assim, é de perder um pouco a esperança, né, no ser humano. É complicado. Esses caras levam a gente num lugar sombrio. Exato. E eu acho que a gente fica com a indignação da Thalíria, né? Porque é exatamente esse sentimento que todos nós temos, né? Por que a gente atrasa tanto essas votações? Porque ele ainda pode ser solto? Porque ainda não tem outras informações do motivo de mandar matar a Marielle? Porque aí tem muitas especulações ainda, mas exatamente a informação de por que mandar matar a Marielle ainda não tem. A gente já chegou nos mandantes, mas ainda não tem essa informação. Então, assim, ainda tem muitos porquês aí para serem descobertos, e a gente vai esperar, pelo menos, que os deputados eles entendam a importância da justiça no nosso país e de se cumprir esses. E com celeridade acabem com essa com essa impunidade desse crime político, né? Sendo colocado na nossa cara aí de um jeito deslavado que a gente acabou de ver agora. Então é o Chiquinho Brazão aí mostrando mais uma faceta terrível da sua personalidade. É complicado de ver isso e não se afetar, né? Mas de qualquer maneira, estamos aqui no Plantão do Meteoro. Chegamos ao fim desse primeiro corte. A gente volta com informações sobre o caso Marielle, sobre toda essa... o desenrolar aí, né, o desenvolvimento aí da acusação e do processo criminal em cima do Chiquinho Brazão e dos irmãos Brazão, né, como um todo, mas o Chiquinho em especial aí, por ainda ser parlamentar e tudo mais, a gente precisa dessa justiça rapidamente, a gente já esperou demais. Esse acho que é o consenso em relação ao caso Marielle e Anderson Gomes. Fechou? É isso mesmo, né, Dai? Valeu! Daiane Oliveira esteve aqui comigo hoje. Dá uma olhada aqui no trabalho dela aqui em Daiane J. Oliveira. Siga lá, também siga o Guarriro e o Plantão do Meteoro. E dentro de instantes a gente volta para mais um Plantão. Stick with us! Rapidinho a gente tá de volta. E não perca o nosso Clube do Fim, olha só.